Do zero ao lucro com pouco dinheiro. Resolvi fazer esse vídeo para contar uma história para vocês e como você pode se tornar alguém que consegue ter resultados mesmo sem ter dinheiro. Eu era motoboy e queria ter uma vida melhor. Então o que eu fiz? Eu comecei a estudar. Eu acho que o caminho para você ter uma vida melhor é através dos estudos. Quando você consegue estudar, você consegue atingir um padrão de vida melhor. Então eu comecei a estudar e o salário que eu ganhava era para pagar o cursinho. Eu fiz um cursinho durante mais ou menos 6 meses para ser sargento do Exército. E eu ganhava um salário, eu não sei quanto ganha um motoboy hoje, talvez ganhe uns 2 mil, ou uns 2, 3 mil reais. E era esse meu salário na época, e a metade dele, acho que um pouco mais da metade, eu usava para bancar o cursinho do professor Edmar, lá em Curitiba. Nem sei se existe mais o curso do professor Edmar, mas era um curso preparatório para ser sargento do Exército. E por que é que eu queria ser sargento do Exército? Porque eu tinha sido soldado e a disciplina militar me motivou, porque eu aprendi muita coisa e aí eu ganhava lá e pagava. Era o cursinho do professor Edmar, no centro de Curitiba, e eu trabalhava então das 8 da manhã até as 18. E às 18 eu ia para o cursinho e ficava até meia-noite no cursinho, depois eu voltava para casa e estudava até mais ou menos 1 hora da manhã. E fazia o que mais depois dos estudos? Aí eu ia dormir, porque outro dia eu tinha que trabalhar, e eu ia de ônibus no começo, né? Não tinha moto, eu ia de ônibus e eu ia estudando no ônibus. Depois eu consegui comprar uma moto, eu ia de moto e levava os livros na mochila. Com os livros na mochila, eu estudava aí quando era horário de almoço, quando eu tinha uma folga. Isso daí foi muito bom para mim, por quê? Porque eu conseguia, dentro do meu tempo livre, estudar para fazer concurso para sargento do Exército, porque eu tinha reprovado no concurso para ser soldado da Polícia Militar. Eu queria ser policial. Na verdade, eu queria ser agente secreto. Conta aí para mim qual é o seu sonho, o que você queria quando você era criança. Sempre me perguntam para a gente o que você quer ser quando crescer. Eu queria ser agente secreto, mas aí eu vi que não ia dar certo, eu resolvi ser policial. Não me aceitaram no concurso da Polícia Militar porque eu não tinha altura. Minha altura era 1,63 m e precisava de 1,65 m. Olha só, por causa de 2 centímetros, a Polícia Militar do Paraná não me aceitou. Mas aí eu fiquei sabendo que para ser sargento do Exército você precisava ter 1,60 m. Então estava sobrando aí 3 centímetros. Eu tinha 1,63 m, sargento do Exército é 1,60 m, então bora lá estudar para ser sargento do Exército. Aí eu estudei para ser sargento do Exército e fiz o concurso da ESA, um concurso muito difícil na época. Acredito que ainda hoje é difícil e cada vez mais está difícil ser funcionário público. Então, aí eu fiz todo o processo seletivo, fiz exames de saúde, teste físico, tinha corrida, tinha salto em altura, flexão, barra, e eu tive que treinar, além da parte mental, a parte estrutural, digamos assim, a parte de saúde. Então, precisava ter ali todo um condicionamento para ser sargento do Exército até hoje. Então, se você quiser ser um sargento do Exército, se você quiser ser militar, saiba que você precisa, então, estar com um condicionamento físico show de bola. Aí eu me preparei e consegui a aprovação entre os números de colocados. Só que, para você ser sargento do Exército, você tem que sair de Curitiba, no meu caso, e ir para Minas Gerais, porque é lá em Três Corações, o concurso é em Três Corações. Um abraço aí para o pessoal que mora em Minas Gerais, Três Corações. Lá fica a ESA. E aí, lá na ESA, quando eu cheguei lá,
eu tinha levado o dinheiro só de ida. Eu fui de ônibus de Curitiba para Minas Gerais, eu fui só de ida, a passagem de ida. Se eu não fosse aprovado lá, se por algum motivo a ESA não me aceitasse, eu não sei como é que eu viria embora, não tinha dinheiro. Então foi daí que eu aprendi que a dificuldade te faz ser forte. Ostra feliz não produz pérolas, então você precisa estar desconfortável na atual situação. Se você está muito confortável na sua situação, talvez você se acomode com o que você tem e não procure algo a mais. Então, o desconforto é inerente para o crescimento. Se você deixa uma pessoa muito confortável, muito protegida, ela se torna uma pessoa fraca. Então, esse meu desconforto me fez ir para Minas Gerais para fazer lá o curso de formação de sargento do Exército, que era de 1 ano de regime de internato. Agora eu acho que é 1 ano e meio ou 2 anos, não lembro mais. Mas aí eu fiquei estudando. Lá na ESA eu recebi alimentação e fardamento. Isso foi muito bom porque eu não tinha dinheiro, eu já sabia que eu ia ter então alimentação e fardamento. Então eu fui lá receber alimentação e fardamento e demorou 3 meses para receber o primeiro salário de aluno. Com o primeiro salário de aluno, o que eu fiz? Eu paguei a cantina, porque eu tinha uma conta na cantina, paguei uma moça que lavava, uma mulher que lavava minha roupa lá em Minas Gerais, e aí comecei ali da ESA a começar a guardar dinheiro. Esta foi a primeira lição. Guarde dinheiro para você ter uma vida melhor, uma vida confortável.